Mas isso é o básico do professor, isso é o básico do historiador. Por que isso não tem? Eu nunca entendi por que não tem. Olá, boa tarde a todos e todas e todos que acompanham mais esse programa do projeto A História em 60 Minutos, um projeto que produz e exibe entrevistas gravadas com profissionais de história de todo o Brasil, debatendo temas importantes como o ensino de história, a luta profissional no espaço público, a pesquisa em história no Brasil, entre outros diversos temas que fazem parte da vida das historiadoras, professoras, e professores e historiadores de história no Brasil. Queria reforçar que esse projeto é divulgado pelo Instagram oficial do projeto, né, que se chama @60, por extenso, _história. Então, nosso perfil no Instagram faz a divulgação de todas as entrevistas, que são disponibilizadas todas as sextas-feiras, às 17 horas, nos canais, no YouTube, né, os canais institucionais do Departamento de História do SERES UFRN, Programa de Pós-Graduação em História, o FRN Séries também. Então, entra assim, em simultâneo nos dois canais, toda sexta-feira às 17 horas, e também entra no mesmo horário e dia no Spotify, na nossa conta no Spotify do projeto A História em 60 Minutos, onde há o formato podcast desse projeto. Então, podem se comunicar conosco, e nós divulgamos as reuniões do grupo de discussão, entre outras atividades que nós fazemos relacionadas a esse projeto de extensão, que é uma parceria do Departamento de História, do SERES UFRN, com a Sociedade Brasileira de Teoria da História e Historiografia, né, SBTHH, e também com o Grupo de Trabalho de Teoria da História e História da Historiografia da Ampul Brasil. Bom, feita então essa apresentação inicial, eu quero expressar minha satisfação em receber hoje aqui uma colega e amiga muito querida, professora Luciana Lopes dos Santos, que é professora do curso de História, no curso de História na Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina, Minas Gerais, professora da área de Moderna, e eu queria dizer que é uma alegria muito grande receber, Luciana, você aqui hoje nesse projeto, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por aceitar participar do projeto, né? E até porque nós temos um interesse muito grande em ouvir experiências, né, de colegas que atuam em regiões do país diferentes, cidades, universidades diferentes, áreas diferentes. Também isso é muito importante frisar. E a primeira pergunta que eu queria colocar para ti, Luciana, é uma pergunta ampla, de uma certa forma bastante pessoal, mas muito importante para o projeto, né? Para a gente fazer esse mapeamento ao longo desse ano de 2022, ouvindo as colegas e os colegas. Na tua opinião, o que é a história no século XXI? O que é a história em 2022? Bom, então, Evandro, eu agradeço, né, mais uma vez essa oportunidade. Bom, é uma pergunta realmente muito ampla mas, como eu tinha te dito, das mais difíceis, né? Então, eu penso que a história no século XXI, ela é basicamente um território de disputas, né? Ela, obviamente, que ela sempre foi um território de disputas em todas as épocas, mas no século XXI ela cada vez mais está se tornando de forma mais clara, digamos assim, né? E me parece, pelos projetos políticos, né, no plural, que estão se colocando nesse momento. Ou pelo projeto político principal que está se colocando nesse momento. E que traz bastante questionamentos aí, principalmente sobre como cada um vai contar a sua história, né? Como cada um pode contar a sua história. Eu acho que isso se reflete muito bem nas nossas mídias, nas nossas redes sociais também, né? De como que cada um se apresenta. Isso me faz muito pensar, assim, diariamente, como no nosso cotidiano, né?
Não à toa a gente tem o nome básico do que a gente vê cotidiano, né, do story, né, no Instagram, né? A gente conta a nossa história ali por uma foto, por um vídeo, por algo que é cotidiano, por esse nome, né? O story, não é o history, mas é o story, né? E que dura só 24 horas, né? E que é muito momentâneo, que é muito instantâneo. E que é tão engraçado que mesmo eu, profissional de história, até acho engraçado quando algum amigo, assim, posta uma foto antiga e não coloca uma data, assim. Tipo, não é TBT, não é... Né? Não é um... Como assim? Tá, mas essa foto não foi tirada agora? Esse vídeo não foi tirado agora? Por que essa pessoa não colocou de quando foi, né? Então, essa história que ela é contada de uma forma muito momentânea, o insta, né? É o instantâneo, né? E que faz a gente repensar várias coisas, assim, da questão do tempo histórico, né? Eu estou um pouco divagando, assim, sobre outras questões que eu acho que vão ser colocadas mais adiante, mas que me fazem pensar muito cotidianamente, né, essas questões, mas que fazem parte também desse projeto político, né? E que é bem complicado, principalmente quando a gente pensa quando a gente pensa em tudo que está na internet, no que é verdade, no que é mentira, e principalmente no que são as fake news, né? E aí vem o que nós somos enquanto profissionais diante disso, né? Então, não somente quanto historiadores, mas quanto professores de história, né? E quanto humanistas, né? Digamos assim, humanistas do século XXI. Até porque eu, na formação aqui de profissionais, até há pouco tempo atrás, a gente trabalhava com profissionais das humanidades, né? Nós tínhamos não somente o curso de História, mas o bacharel em Humanidades, né? Hoje em dia eu não dou aula mais para o bacharelado em Humanidades. Esses cursos se divorciaram, digamos assim, né? Antes nós tínhamos o bacharelado em Humanidades, ainda existe, né? Mas esse bacharelado em Humanidades, que era um bacharelado interdisciplinar, né, que era fruto do Reúne, né? O meu curso é fruto do Reúne, do segundo Reúne. Ele levava a licenciatura em História. Hoje em dia, nós temos somente a licenciatura em História. E eu penso muito nessa questão das humanidades enquanto interdisciplinar, né? Enquanto nesse formato interdisciplinar ainda. Enquanto nós, como profissionais das humanidades, e não somente da história, né? Então, como que nós vamos nos colocar em relação a esse mundo que está aí das fake news, no caso, né? Que é complexo, e que está regendo, de alguma forma, esse projeto político que está no poder, né? Então, enfim. Uma noção de tempo, né? Eu gostei muito de como tu começaste a tua resposta, né? Uma noção de tempo onde uma certa narrativa dura 24 horas e é apagada. Tem toda uma noção de história que está colocada nas redes sociais, que a gente pode pensar como profissional da área de história, mas que é um problema para as humanidades. Eu acho que é nesse sentido, assim, o problema ele é grande demais, né? Para a gente lidar só com o nosso olhar, embora o olhar de historiadoras e historiadores seja muito importante para pensar esse problema, né? Sim, que a gente esquece muito mais das coisas, né? Aquela ideia de que que o brasileiro não tem memória, mas que
hoje em dia não é somente a questão do brasileiro não ter memória, né? Mas que a questão da memória que é muito mais complexa em relação à percepção do tempo histórico, que ela vem também junto, né, com esse processo das redes sociais, né, que é do século XXI, que recém iniciou, né? Nós só temos 22 anos. Aí, quando tu me pergunta da história do século XXI, nós só temos 22 anos de século XXI, né? E passou muito rápido, né? Ele é um século instantâneo também. Então, me faz perguntar, me faz questionar muito sobre como isso se transformou também em como se faz essa história, né? Se for pensar, por exemplo, faz 22 anos que eu entrei na faculdade de História, né? Eu entrei na faculdade de História no ano 2000, e no ano 2000, quando eu entrei na faculdade de História, a biblioteca era por fichários, né? Então, hoje em dia, os meus alunos não ousam pensar em procurar alguma coisa nos fichários, né? É tudo no Google, né? Então, é uma outra geração também que tá aqui, né? Enfim, que nasceu nesses 22 anos aí, né? E que tem outra percepção de história. Sim, né? E esse teu apontamento é interessante mesmo, porque a pergunta é sobre o século XXI, mas nós temos só 22 anos de século XXI, né? Por isso eu até tenho pontuado, na hora que eu coloco a pergunta, eu coloco sempre assim, em 2022, até porque 2022 já está tão cheio de questões... É tanta coisa... que já é suficiente para uma pergunta ampla, né? Assim, mas é interessante, é o século das redes sociais, isso não tinha antes, você apontou para marcas bem nítidas desse século mesmo, redes sociais, a informática tomando conta, entre aspas, assim, de tudo, a informática, de fato, eram os fichários que a gente ia lá em ordem alfabética e tal, e agora é tudo via sistema, né? Então, de fato, é uma noção de história. Quer dizer, tudo isso afeta a noção de história, né? E aí tem ainda o dilema que você colocou aí das fake news, né? Dessas disputas, como você apontou na sua resposta também, dessas disputas que ficaram muito mais desleais. Não que antes fosse o paraíso, também sempre bom pontuar, né? Mas ficou muito mais difícil, porque agora as redes sociais, enfim, os aplicativos tornam esse mundo de transmissão de informação e de informações perigosas e equivocadas muito maior, né? Então, nesse sentido da tua resposta, Lu, eu queria te colocar uma próxima pergunta que tem bastante a ver com isso, assim. Vai aí para a parte da nossa responsabilidade nisso tudo, assim, que é a importância do ensino de história, né? A gente está pensando no século XXI, estamos pensando em 2022, esse mundo aí que você desenhou, a situação que nós estamos vivendo, complicadíssima, agravada pela pandemia, porque também o século marcado por uma pandemia logo de cara, né? Agora não dá mais para fugir disso. E fora a conjuntura política complicadíssima que você também sinalizou em vários momentos, né? O ensino de história, então, nisso tudo, se a gente parar para pensar o ensino de história, qual a importância do ensino de história, e a partir da tua experiência como professora já há alguns anos na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, né, no curso de História, o que você percebe assim, e claro, também a partir de experiências que você pode ter de outras universidades, mas o currículo que forma os nossos estudantes, né, que depois um dia vão ser nossos colegas professores de história e professoras de história. O que sobra, o que falta, qual é a tua opinião crítica sobre os currículos que têm formado os profissionais de hoje? Então, eu tenho várias opiniões sobre isso. Muito fruto da minha experiência de trabalhar fazendo projeto pedagógico, assim.
enfim, primeiro, né, falando sobre a importância do ensino de história, obviamente, né, o ensino de história, eu acho que ele sempre vai ser relevante, né? Ele sempre a história, ela até, né, teve uma das entrevistas que já aconteceram na série, né, desse projeto, que já falou, acho que foi a Glória que falou, né, a Glória Oliveira que falou, que a história nunca vai deixar de ser ensinada nas escolas, né? E eu achei interessante ela falar sobre isso, porque a gente pode mudar o currículo das escolas, a gente pode colocar lá que a história vai ser dada com sociologia, pode colocar o professor de história da aula de sociologia, história, química, como muitas vezes acontece, pode dar aula de, sei lá, inventar o diabo 4, né? Pode inventar um currículo lá de ensino médio que junte um monte de coisa, mas a história, de alguma forma, lá no fundo, ela vai estar, porque é importante para o projeto político vigente, né? E eu acho interessante essa questão, né? Porque, justamente pelo que eu disse antes, existe uma disputa pela história, né? Pelo quem fala a história, tanto dos professores, né, que estão ali, que querem mostrar, enfim, muitas vezes o que aprenderam na faculdade, né? Muitas vezes é isso também, né? Mas existe uma disputa também pelo poder vigente do que vai ser dito, né? Nas escolas. E também existe uma disputa, por exemplo, dos pais dos alunos, né? Os pais dos alunos muitas vezes querem saber o que os professores estão dizendo, né? Principalmente nas escolas particulares existe muito mais esse vigia, né? Por trás dos professores. E hoje em dia, muito mais com essa questão, e volto, né, nessa questão das redes sociais, os grupos de WhatsApp das mães, né? Que os grupos de WhatsApp das mães de alunos é uma coisa assim, que eu vejo, por exemplo, a minha irmã se desdobrando em 3 filhos com os 3 grupos de WhatsApp, né? Então, coisas que... porque o professor de história falou em ditadura. Tá, mas tem que falar em ditadura, né? Então, porque o professor de história falou em tal coisa, é comunista, entende? O professor de biologia falou que tem que se vacinar. Então, coisas desse tipo que existem, as disputas de discurso que existem, né, na escola como um todo. E que vão, obviamente, levar também, vão refletir no ensino de modo geral e no ensino de história, obviamente, né? E que, obviamente, o ensino de história vai continuar sendo importante por isso, né? Tanto para um quanto para outro, né? A gente tem, claro que, dependendo da época, a gente tem essas guerras, né? Essas datas comemorativas, a Dia do Índio, a Dia dos Povos Indígenas, né? Nós temos a ditadura, né? O 31 de março, que povoa também, né? Que tem essas disputas também nas escolas, né? Entre os pais, entre a comunidade escolar como um todo, né? Entre os professores, e assim por diante, né? E para mim, a maior importância do ensino de história é justamente desfazer esses mitos, desfazer um senso comum, né? E trazer esse debate, não é somente um debate acadêmico, mas um debate que
para desfazer esse mito, né? Desfazer e destruir realmente esse senso comum que muitas vezes povoa essas disputas, né? O desafio que existe, mais uma vez, é a questão dessas novas mídias, né? Isso eu trabalho muito com os alunos também, porque, ainda que eu não seja professora de ensino de história, mas eu estou formando professores de história, né? Porque muitas vezes a gente trabalha com questões que a gente coloca no Google e que vai trabalhar, por exemplo, com material pedagógico que não está atualizado, e muitas vezes os alunos vão para o Google para procurar material pedagógico, inclusive para utilizar nos estágios deles, nas práticas de ensino, e continua no senso comum, né? Um exemplo clássico disso, né, que eu sempre dou em aula, que eu sempre tento desfazer, o tal do mito da colonização, de exploração, colonização de povoamento, né? Porque eu dou aula de América também, né? Uhum. E aí, quando eu dou aula de América inglesa, colonização da América inglesa, eu faço a comparação e eu disse assim, a primeira coisa que a gente vai fazer a comparação, né, América inglesa, América hispânica, é não fazer essa comparação com esse quadro aqui. E aí eu só coloco no Google para eles verem, e sai assim, ó. E muitas vezes são professores de história que redigem aqueles quadros. Uhum. E eu me preocupo, né, e me pergunto muitas vezes como está a nossa formação, pelo Brasil inteiro, né? Uhum. A respeito disso, né? Esse senso comum continua, inclusive, na academia, né? A colonização de povoamento, a colonização de exploração, e aí aqueles quadros, né, básicos lá, que a colonização de povoamento foi maravilhosa, né? Então, que bom que a colonização inglesa aconteceu para os Estados Unidos, por isso que eles são ricos, maravilhosos. Então, né, quase isso. Os desenhos que são utilizados são os mesmos desenhos que eram utilizados nos livros didáticos que eram utilizados nos anos 90, que eu utilizava na minha escola. Uhum. Né? Quando eu... então, até que ponto o discurso acadêmico, né, está ultrapassando esses muros também, né? Então, eu sempre faço essa reflexão com os alunos também. E por isso que eu sempre digo que a maior importância do ensino de história é justamente desfazer esses mitos, que são sensos comuns muito fortes e que causa preconceitos também, né? Que, por exemplo, neste caso, é o nosso senso de viralatismo, né? Uhum. Por causa da nossa colonização, nós somos piores do que os Estados Unidos, por exemplo, né? Que muitas vezes acontece. E sobre a questão do currículo, enfim, eu tenho, como eu disse, eu tenho várias coisas para dizer, vou tentar resumir, assim, né? Eu tenho uma experiência em fazer projeto pedagógico do meu curso, que eu fui do núcleo docente do curso, né, por algum tempo. Me causou algumas dores de cabeça, né? Sempre causa dores de cabeça pensar carga horária, esse tipo de coisa, e principalmente num contexto em que nós tínhamos prazos, nós tínhamos cargas horárias para vencer, nós tínhamos... Então, quando a gente pensa em currículo, né, normalmente a gente pensa em conteúdo, mas não é só conteúdo, né? É muita coisa envolvida.
muito mais coisa envolvida. São disputas dentro do curso, eu ia falar departamento, né? Mas o meu curso não é departamento. São disputas muito ferrenhas dentro do curso. É o grupo do ensino que quer mais disciplinas, mas ao mesmo tempo não tem pernas para dar aula entende? São coisas desse tipo, assim. É o grupo de moderna, que sou eu e mais um colega. É o grupo de América, é o grupo de medieval, que é uma colega só, é um grupo de antiga, que é a mesma colega de medieval. Entende? São disputas, né, que existem e que, neste caso, refletem, né, na verdade, muitas vezes refletem os feudos que nós temos, né, dentro da academia e que, né, sempre foram assim, né, desde o século XII, desde que universidade é universidade. Mas, enfim, mas e que acabam refletindo no currículo, né? E no caso dos currículos dos cursos de graduação, o que eu acho, né, é que a gente acaba tendo que se colocar em caixinhas, né? Então, por exemplo, no nosso caso, vou dar um exemplo claro, né, que foi o caso do meu curso, né? O meu curso, ele teve que fazer toda uma reestruturação do currículo, enfim, de um projeto pedagógico, em relação a uma nova resolução, que foi em 2015, a resolução da CNE número 2 de 2015, que todos os cursos de licenciatura tiveram que fazer, que nos trouxe uma série de novas questões de diversidade, de gênero, enfim, de várias questões, história ambiental, várias questões que a gente tinha que colocar no currículo, né? Uhum. Outras questões que a gente não estava colocando no currículo e que a gente teve que se adequar, né? Essas questões são burocráticas e que tem que passar por uma pró-reitoria, né? E nem sempre a pró-reitoria entende o que está na resolução. E aí tu tem que chegar na frente da técnica e dizer, olha só, a resolução está escrevendo isso. Às vezes acontece isso também. E às vezes a resolução é escrita por pessoas que nunca deram aula, isso é a impressão que a gente tem, né? Essa é a impressão que todo mundo que lê a resolução tem, né? Porque como colocar aquelas coisas, aquelas questões que estão na resolução, todas, e mais as angústias dos nossos alunos, mais as angústias que nós temos burocráticas dos nossos cursos todos, né? E as especificidades de cursos que são diversos no Brasil inteiro, num currículo, num projeto pedagógico, que é um projeto político-pedagógico, né? Então, é uma coisa muito complexa, né? A gente ficou anos fazendo isso. Assim, eu, como prêmio, depois disso, eu saí para o pós-doc. Eu fiquei um ano fora da universidade. Mas, assim, eu participava ao mesmo tempo do núcleo de licenciaturas. Então, era uma coisa assim, e eu via a mesma experiência e a mesma angústia de outros colegas das outras licenciaturas da mesma universidade, né, mas dos outros cursos, tentando colocar essas caixinhas em carga horária, sendo que nós não tínhamos profissionais para isso, e pedindo para o reitor da época, né, tipo, nós não temos um professor para diversidade, vocês podem me dar uma vaga para diversidade? Coisas desse tipo assim. Nós não temos um professor a mais para Libras. Vocês têm uma carga, mas a gente precisa ter tal carga horária, né? Então, a gente tem
várias questões sobre o currículo que são complexas, né? E mais disputas entre os cursos de licenciatura, né? Que, por exemplo, o curso de licenciatura, o fulaninho é brigado com o ciclaninho, e aí eles não podem dividir a disciplina tal, sabe? Coisas desse tipo assim. Então, né? Coisas da academia que a gente sabe, né, Evandro? A gente sabe, a gente conhece, tá aí. Quase 10 anos dentro, mas a gente já conhece. Então, mas dentro dos cursos de história mais específico, para ir mais direto ao ponto, para não me alongar mais, né, disso, eu penso que nós ainda estamos muito ligados, no caso, né, que eu vejo dos cursos de forma geral, eu vejo que ainda estamos ligados às vagas, né, porque nós não temos como não nos ligarmos às vagas. Porque, por exemplo, eu entrei para dar aula de Moderna em América. Eu vou dar aula de outra coisa? Posso dar aula de outra coisa. Mas o que acontece nisso? Existem mais uma vez, essas disputas, né, com outros colegas, né, e essas negociações com estes outros colegas para a gente combinar e dizer, quem sabe a gente não dá mais aula de Moderna, mas dá aula de América, a gente vai mudar o curso e a gente vai tirar a história quadripartite, e aí? Talvez seja uma outra opção, a gente vai dar aula de outra forma, né? Uhum. E aí, essas outras formas que são complexas, porque aí os colegas não querem, né? Eu sou uma que talvez não queira, né? Não é que talvez não queira, mas talvez eu queira de outra forma, né? Uhum. Entende? Mas as negociações são difíceis, as coisas emperram nas negociações sempre, né? E outra coisa que eu acho que fica, né, é a questão e talvez não exatamente nos cursos de graduação, mas tem a ver com a BNCC, né? É a questão da história nacional. Eu tenho, e talvez por eu trabalhar com a Europa, né? Mas eu tenho essa questão em mim, assim, né? Que a nossa história aqui, não somente no Brasil, né, mas é um problema nosso, né? Não vou dizer principalmente, mas é um problema nosso, ponto. Que nós temos uma história ainda muito nacionalista. Não adianta colocar mais África, não adianta, porque o porquê que a África está ali? Porque a África tem a ver com o Brasil. Senão ela não estaria ali, né? Então, é algo que... então, aí, por exemplo, nós temos um ramo, né? Uma abordagem, vou dizer, a partir do que a gente trabalha dentro da história da Europa moderna, por exemplo, né? Tem uma abordagem que é a história atlântica. Por que trabalha com história atlântica? Porque tem a ver com o Brasil. Vamos ser bem claro, é por isso, né? E aí tu vai nos congressos de história da moderna, né? E não somente nos congressos, muitas vezes simpósios temáticos da AMPU, simpósios temáticos de outros congressos, ou mesmo congressos chamados Congressos de História Moderna, e vai ser o quê? Brasil Colônia. Ou é Brasil Colônia, ou né? Então, não deixa de ser história moderna, não deixa de ser. O problema é que quem trabalha com outros territórios, né? E aí, o que acontece? Nós temos uma batalha também por
por outras, por essas áreas de conhecimento, né? Uhum. Nós temos, por exemplo, o Congresso de Brasil Colônia e nós temos o Congresso de Moderna. E aí, no Congresso de Moderna, tem o pessoal de Brasil Colônia. Né? Então, e nas vagas de Moderna aparece o pessoal de Brasil Colônia. Então, é uma preposição, né? Mas isso, eu não tô, gente, eu não tô contra o pessoal de Brasil Colônia, mas é por que isso? Por que acontece isso? Porque a nossa formação é assim, entende? Porque na nossa formação, muitas vezes, não teve alguém que trabalhou com a Europa, ou trabalhou com outros territórios, ou trabalhou com outros espaços. Muitas vezes alguém que trabalhou com o Brasil Colônia mesmo, né? E aí vai levar para esse sentido, né? E aí nós temos e isso eu vejo muito claro aqui em Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais é o território do Brasil Colônia. Todo mundo trabalha com o Brasil Colônia, né? Por motivos óbvios, né? Então, assim, incha algumas áreas, né? E aí outras áreas a gente tem alguns déficits, né? Então, tem algumas áreas assim que no currículo, não é importante porque não tem nada a ver com o Brasil. Por que não? Por que não é importante? Porque tem que ter a ver com o Brasil. Então a gente não precisa saber nada da história da Ásia, é isso. Né? Exatamente. Então a gente não precisa saber, por exemplo, a gente não precisa ter um estudioso. Isso é uma batalha do eu sozinho, né? Um bloco do eu sozinho. Mas não é do eu sozinho. A gente tem já a Rede Brasileira de História Moderna. Mas nós temos, por exemplo, assim, essas questões, né? Daqui a pouco a gente não vai ter estudiosos, por exemplo, de história medieval, de história de Europa moderna, e isso é complicado porque para o governo é bom, né? Não mandar estudioso para fora, não ter bolsa de pesquisa, né? Para o governo é ótimo, né? Ficar só com bolsa em reais aqui dentro do Brasil é ótimo. Agora, bolsa em euros é mais caro. Né? Então, eu sempre me pergunto sobre isso. Assim, daqui a pouco a gente não vai ter estudiosos nossos que trabalhem outros espaços, que também é importante ter. A gente não vai ter, por exemplo, estudiosos nossos que trabalham em Egito. Sim, e é o princípio da universidade, né? Justamente essa ideia mais ampla, assim, não promover uma visão provinciana sobre os conhecimentos, sim, sabe? Porque aquela ideia de o substituto que dá a antiga, o substituto que dá a moderna, isso não me cabe, entende? A mim não me cabe. Então é uma coisa que eu sempre entendo que nós temos que formar especialistas de todas as áreas, né? Não é somente Brasil. E eu acho que isso no Brasil continua a história nacionalista. E por quê? Porque a nossa BNCC continua sendo uma história nacionalista. Continua sendo cheio de história indígena e história da África. E eu não estou contra a história da África e contra a história indígena. Eu, inclusive, sou professora de história indígena também. Mas eu acho que nós também temos que pensar outros espaços, né? Exatamente. É dificílimo mesmo essa questão do currículo, porque envolve todas essas disputas que tu falaste, né, assim, internas. É uma disputa por concepções de história, que eu acho que você trouxe um exemplo agora, assim, né? É aquela questão. Sim,
a renovação do currículo é fundamental, ninguém está diminuindo a importância de outras áreas, sobretudo as áreas novas que ingressaram, mas eu fico me perguntando sempre, se vai se propor uma ruptura nacionalista num projeto pedagógico, uma base nacional comum, como é que você vai contar uma história crítica sobre o colonialismo sem pensar a Europa, sem pensar... não tem como, porque aí você perde a alteridade. Como é que você vai fazer uma experiência crítica, que é a experiência americana, que é a experiência colonial para toda a Sim. América? Como é que você vai fazer esse estudo abrindo mão? Você pode fazer a crítica, você pode pensar novas formas de organização do tempo. Agora, romper, descaracterizar e retirar as leituras e essa discussão de um projeto pedagógico é tornar impossível um estudo crítico do colonialismo, da experiência americana, né? Aí é o problema dos nacionalismos, né? Que resultam em provincianismo no final das contas também, né? Então, muito importante isso que você trouxe na resposta. Mas, Lu, deixa eu aproveitar aqui o tempo, que eu queria te fazer ainda algumas perguntas, e eu vou aproveitar, vou fazer da seguinte forma. Eu queria te perguntar, vou articular duas questões aqui, que tem a ver, tem a ver. Queria saber a tua opinião sobre o reconhecimento da história como profissão por parte do Estado, depois de uma batalha de décadas por esse reconhecimento. Agora existe uma lei que ampara, né, a profissão de historiador e historiadora, existe na legislação brasileira. E como você já colocou, inclusive, né, fez um pós-doutorado, as tuas pesquisas têm a ver com isso, fez um pós-doutorado que envolve a história da universidade moderna nos seus primórdios, né, século XVI, assim, né, num contexto, assim, os primeiros séculos da universidade, né. Aí eu queria também aproveitar, então, já a gente vai falar um pouco em profissionalização, vamos falar em, né, campos de atuação e a tua opinião sobre isso, e, se possível, eu queria que você articulasse falando um pouquinho sobre a sua pesquisa de pós-doutorado, que envolve a história da universidade moderna, que você fez na Universidade de Salamanca, na Espanha, né, queria aproveitar também nessa pergunta que você também falasse um pouquinho sobre a sua pesquisa. Bom, então, sobre essa lei sobre o reconhecimento da profissão do historiador, eu me lembro, quando eu estava na faculdade ainda, foi quando eu estava na faculdade, um mestrado, eu acho. Quando eu estava no mestrado, a AMPU, não sei se tu lembra, Ivana, a AMPU soltou um adesivo, aqueles adesivos de carro, que era profissão, historiador. Sim. E eu tinha, para ver como isso é velho, porque tinha uma campanha, né, para o reconhecimento do historiador, que tinha começado, isso nos anos de 2000 e faz muito, né? Então, tinha essa campanha, era um adesivo de carro que, na verdade, eu usava numa pasta. Aquelas pastas de texto xerocado, assim, né? Que sim, hoje em dia as pessoas não tem mais, mas eu tenho, né? Porque eu sou analógica. Mas os textos xerocados vinham embaixo, assim, a profissão historiador. Eu pegava o ônibus para a URGS e levava profissão historiador. Nem existia ainda, nem era reconhecido, eu usava. Mas eu achava interessante, assim, né? Porque tinha toda a campanha, e demorou, né? Demorou mais de 20 anos isso. Mas é interessante que saiu justamente no momento em que a gente tinha medo até que não fosse assinado, né? Quando saiu no Senado, a gente pensou, não vai ser assinado, né? Vai ser vetado. Mas, enfim, eu acho que tem ganhos, né? Obviamente que tem ganhos, que todo mundo comemorou, mas é aquela coisa assim, já faz 2 anos já, né? Tá fazendo 2 anos. Tá fazendo 2 anos. Mas eu tenho muitos questionamentos sobre isso, sabe? Um dos questionamentos que eu tenho é em relação à formação do profissional de história, tá?
como que nós, formadores de profissionais de história, nós, professores universitários, estamos debatendo essa lei com eles, né? Se a gente está fazendo isso, eu acho que a gente não está fazendo isso, né? Se a gente está fazendo isso nos cursos de forma sensata, né? E que leve a um debate a respeito da ética, da forma, enfim, do profissional, né? E que leve do profissional enquanto, enfim, um profissional que vá para arquivo, que vá para museu, que vá para as redes sociais hoje em dia, né? Ou que vá para que tenha compromisso com a verdade nas redes sociais, né? Ou em qualquer lugar que ele atue, e que vá para a sala de aula, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho que não se debate e que nunca se debateu na época em que eu estava sendo formada, e que eu acho que ainda não se debate, pelo menos no curso em que eu trabalho, ou que eu vejo em outros cursos, é em relação à questão do próprio trabalho de arquivo, né? Existe uma ética ali, existe um respeito ao trabalho de arquivo que é necessário, né? Existe um respeito ao documento, existe um respeito aos colegas do arquivo, né? Que a gente só vai aprender estando no arquivo, muitas vezes, né? Existe como é que se diz, um ritual do arquivo, né? Que às vezes a gente aprende só estando no arquivo. Só estando, chegando lá, e muitas vezes, sabe com quem que a gente aprende? Com arquivista. E não com um professor de introdução aos estudos históricos. E não com um professor de teoria, ou não com um professor de pesquisa histórica, não com um professor de metodologia, não com... que deveria ser, né? A gente aprende esse tipo de coisa com arquivista. Eu aprendi, pelo menos. A minha formação foi assim. Eu aprendi na marra, né? Eu aprendi ali, como, por exemplo, que eu aprendi a transcrever documento. Tá, a minha experiência foi outra. Eu aprendi a transcrever documento na marra no Instituto Histórico Geográfico, né? Depois eu aprendi a transcrever documento medieval com o Rivair, né? O Rivair nos dando oficina, o Rivair e a Cibele nos dando oficina, né? Pegando ali 10 estudantes de história e nos dando oficina. Mas aquilo não era aula, era um projeto que eles tinham, né? Então eu sempre me pergunto isso. Na universidade? Mas nós não temos isso na nossa formação como na nossa formação obrigatória, digamos assim, entende? Eu, pelo menos, não tive. Eu estava ali, né? Fui muito cara de pau ali e fui e me integrei naquele grupo, entende? Mas eu vejo, por exemplo, alunos meus com medo de transcrever um documento, o medo de pegar uma aluna minha essa semana estava com medo de transcrever um documento do século XIX, entende? Um documento tranquilo e tal. Aí eu fui lá ensinar ela e tal. Mas assim, nós não temos um espaço, né? E eu não tive na formação, nós não tínhamos uma aula de paleografia, né? Nós não tínhamos uma oficina de paleografia. Talvez hoje tenha na formação da URGS lá, talvez tenha, né? Em alguns cursos eu sei que tem. Mas isso é o básico do professor, isso é o básico do historiador. Por que isso não tem? Eu nunca entendi por que não tem. Por que a gente isso é dado como oficina?
como projeto, como uma coisa por fora, como uma coisa para quem tem tempo. Isso pode ter a ver, desculpa te interromper, mas isso pode ter a ver com a fragmentação das formações, das disciplinas, né? Sim, porque que isso é uma coisa para quem tem tempo, e não para quem está ali fazendo as disciplinas o tempo inteiro, né? No caso, nas disciplinas obrigatórias, né? Isso deveria ser o básico. Aprender a ler um documento. Para ser historiador, tem que aprender a ler o documento. Então, se a gente quer profissionalizar, voltando à pergunta, né? Se a gente quer ser reconhecido como profissional e profissionalizar um historiador, a gente tem que dar instrumentos. Se um médico vai ser profissional, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer um corte, ele tem que saber fazer um corte. O que a gente está formando? A gente está formando historiadores. Então, a gente não pode formar, dar o diploma e agora vai transcrever o documento. Isso não existe, entende? Isso eu sempre me perguntei, vocês vão... Não existe chegar para um aluno e dizer assim, vocês vão aprender no arquivo. Não existe. A gente é que tem que ensinar a eles. Nós que temos que ensinar. Se não é na faculdade de História, onde que eles vão ensinar, vão aprender, né? Eles vão aprender na vida? Tá, ok, nós não aprendemos na vida, né? Mas nós não precisávamos ter aprendido na vida. Essa é a grande questão. E agora, e aí eu vou juntar com a outra questão, né? Que eu aprendi na marra a ler os documentos do século XVI. Não precisava. Né? Então, um pouco sobre o meu pós-doc, né? Eu trabalho, na verdade, com os catedráticos, né? Da Universidade do século XVI, na Universidade de Salamanca, mais especificamente sobre o papel deles nos processos de canonização de Santa Teresa, né? Para quem já me conhece há mais tempo, eu já trabalho com Santa Teresa já faz 20 anos. Mas eu mudei um pouco, né, esse foco. Eu trabalho, na verdade, com o papel deles, né? Como eles que começaram esses processos de canonização, eles começaram a causa da canonização dela, né? Comecei a trabalhar com os processos de canonização dela no meu doutorado, e aí eu comecei a perceber que quem começou a causa de canonização não foram os carmelitas, que ela era da Ordem Carmelita, uma santa espanhola, né, da Ordem Carmelita. Não foram os carmelitas que começaram, mas foram uns catedráticos da Universidade de Salamanca. E aí eu peguei este gancho para fazer o pós-doc, né? E como que isso é importante, foi importante para perceber ela como uma santa escritora naquele momento, né? Como que vários aspectos da vida dela enquanto escritora foram puxados, né, inclusive nos processos de canonização, a questão dos escritos dela, os escritos dela que são levados, inclusive, para a universidade, né? Então, que são citados na universidade e que estão nos processos, né? E sobre essa questão dos próprios catedráticos, né? Naquele momento, no século XVI, antes eu até estava falando que não era muito diferente, né? Mas o meu supervisor do pós-doc, Luiz Henrique Pesares, ele falava que desde o século XII a universidade é igual, né? Porque a universidade ocidental ela é criada no século XII, né? Então, com a Universidade de Bolonha, Paris, né? Então, e Salamanca é a primeira universidade da Península Ibérica, né? Criada em 1218, mas no século XVI ela é considerada a época de ouro da universidade,
em que nós temos a formação desses caras que vão ser os burocratas do governo desse que vai ser o Império Espanhol, né? Principalmente vão ser formados na Universidade de Salamanca, Valladolid, em outras universidades, na Alcalá de Henares também, que é criada na época renascentista. Mas a Universidade de Salamanca ela é considerada a de maior prestígio naquele momento, né? E aí eu trabalho justamente com uma geração que vai passar entre 1591 a 1611, né? Que vão ser esses caras que vão participar desses processos de canonização e da própria causa da canonização, né? Eu sempre vejo, eu faço muitas comparações porque tem muitas coisas na universidade do século XVI que realmente são muito parecidas, né? Uma das coisas que logo que eu cheguei em Salamanca para fazer o pós-doc, uma das coisas que eu fui ver lá no arquivo histórico da universidade, né, foi justamente os processos de provisão de cátedra, que basicamente é um processo público de concurso público, né? Então, nós temos, por exemplo, o que são as cátedras, né? Os catedráticos, eles eram vitalícios, a maior parte deles, né? E aí, por exemplo, o catedrático morria, então abria vacância, então até os nomes, né? Abria vacância, nós tínhamos uma espécie de edital que corria, e esse edital chegavam os candidatos que poderiam ser, inclusive, normalmente eram outros catedráticos da própria universidade que já tinham sido substitutos, né, de outras cátedras, e esses catedráticos passavam por um processo seletivo. Então, é muito parecido, e assim, o processo, basicamente o processo de provisão de cátedra, né, é muito parecido com o processo público de concurso público, que a gente passa hoje, né? Quem já passou por banca de concurso público pode ver os mesmos tipos de papéis, assim, né? A banca e tal. Com a diferença que a Universidade de Salamanca, no século XVI, a banca eram os próprios alunos. Então, quem votava nos catedráticos eram os alunos. Então, era super interessante porque eles tinham esse processo que era a partir do estatuto com inspiração no Estatuto de Bolonha, né, que eram os estudantes, que eram, por exemplo, o reitor eram estudantes, conciliários eram estudantes também, né, claro que não era qualquer estudante, era estudante que tinha que ter um título de nobreza, né, mas quem votava, né, eram os estudantes que tinham uma série de critérios, mas eram uns estudantes e tinha o dia de votação, e claro, tinha o dia que o professor, os candidatos, né, davam as suas aulas, então eles também faziam o sorteio do ponto, a mesma coisa, né, faziam o sorteio do ponto 24 horas antes. Então, era muito interessante. Aí passava uma pessoa na rua que fazia o sorteio do ponto. Tinha uma série de questões de corrupção, e aí parou justamente por causa disso, né? Porque tinha corrupção entre as nações de estudantes, tinha grupos de estudantes que faziam disputas entre si para subornar, né? Para ver quem é que elegia os seus catedráticos. Então, mas é super interessante como que se organizava, claro que eram universidades feitas em forma de muito ainda medieval, né? Nós ainda não somos muito medievais também, né? Mas em algumas coisas. Mas é interessante como que se estabeleciam algumas disputas também
principalmente a gente lendo alguns relatos de assembleias, de reuniões deles, disputas por áreas, disputas por faculdades, não é muito diferente, não, do que a gente tem hoje, sabe? Então, é interessante como que vai se estabelecendo essa profissionalização também dessas pessoas que são humanistas também, né, dentro dessas cidades, que no caso de Salamanca é uma cidade medieval, né, uma cidade renascentista, no caso, mas é uma cidade universitária, né, e que vai se estabelecendo essas disputas entre esses grupos dentro da universidade. Então, claro que isso é uma parte da minha pesquisa, né, porque eu não trabalho somente com isso, mas que eu gosto de fazer algumas comparações também, porque tem algumas coisas muito, muito semelhantes, né, ao que a gente vive hoje na nossa academia, né? Uhum. É muito interessante. Esse assunto realmente, esse exame assim da tradição universitária ocidental, né, da época moderna, eu acho realmente fascinante o teu tema de pesquisa. E é importante, eu acho que em um momento, voltando ao assunto assim sobre a importância dos temas e das áreas, né, em um contexto em que a universidade é tão atacada, a gente ter clareza assim disso, da dimensão histórica da universidade. A universidade não começou ontem, tem uma tradição, tem um ambiente político, né, que também se estabeleceu e que variou, mas que se consolidou por uma experiência histórica profunda, né? A importância da universidade para qualquer sociedade é fundamental. É incrível que em pleno século XXI se questione a importância da universidade, né? Porque depois dessa trajetória toda que você reconstituiu lá a partir do século XVI e apontando, né, para tudo isso, como que a gente pode imaginar um mundo sem universidades e sem universidades assim consideradas como algo assim fundamental, estruturante de uma sociedade, né? Por isso que eu acho que é fundamental pensar a época moderna, discutir e ver e encontrar essa profundidade histórica nas instituições que hoje, infelizmente, né, por motivos diversos, que a gente sabe quais são, aparecem, são desqualificados. Mas, Lu, nosso tempo está acabando, mas eu quero colocar ainda uma última questão, também sempre fecho as entrevistas aqui do projeto, que é uma pergunta bastante pessoal e ela é importante também para a gente mapear um pouco assim as sensibilidades, as subjetividades que estão colocadas em quem está atuando como professor em escola, universidade, ou está atuando em arquivo, museu, enfim, na televisão, como já teve por aqui também quem está agora dando aulas na televisão, enfim, todo tipo de experiência que envolve a história, ou em projetos nas redes sociais. Tem passado colegas com trabalhos e projetos muito diferentes por aqui, né? Então, essa pergunta é a seguinte: na tua opinião, pelo que tu observa no mundo hoje, de que forma o tempo histórico faz parte da vida das pessoas aqui no Brasil, e se faz ou não? Não só no Brasil, mas, enfim, falando aqui da nossa experiência mais direta, e também qual é o sentido da história, né, na tua vida, na tua existência. Então, é uma pergunta bem pessoal mesmo. Então, sobre a primeira, né? O sentido da história para as outras pessoas, né? Eu sempre me lembro, assim, quando vem me perguntar essa pergunta, eu sempre me lembro quando eu dava aula para o ensino fundamental, antes de vir aqui para Diamantina, eu dava aula para o ensino fundamental. E aí eu sempre começava as aulas do 6º ano perguntando o que era história para eles. Aquela pergunta básica, né, de todo professor, iniciando as suas turmas de ensino fundamental. E as respostas, normalmente, assim, 90% das respostas eram a história é dos grandes homens, dos heróis, né, enfim, do que acontece no mundo. E eu tenho ainda a impressão, e isso faz 10 anos, né?
10 anos que eu fazia essas perguntas para esses alunos. Esses alunos têm a idade já de serem meus formandos do ensino superior, digamos assim, né? Mas eu tenho impressão, assim, que as pessoas ainda têm um pouco esse senso comum, sabe? De que a história não é para eles, que eles não são protagonistas dessa história, que a gente não pode ser protagonista da nossa própria história. Isso é muito... É um pouco triste até, assim, né? Pensar isso, assim, que a gente não pode ser protagonista da nossa própria história, né? Isso me fazia muito pensar quando eu dava aula nessa escola específica, porque era uma escola muito carente, era uma escola que tinha muitas questões, assim, de alunos abrigados, alunos com muitas questões familiares, de filhos de pais do tráfico, mas até que ponto isso também não está em outros grupos sociais, né? Me pergunto. Nunca dei aula no ensino privado, né? Mas sempre dei aula no ensino público, mas me pergunto se isso também não estaria em outros meios sociais, sendo que a gente tem a todo momento, a gente está sendo a todo momento sendo bombardeado por pessoas dizendo o que a gente tem que fazer, né? O influencer tal está dizendo o que a gente tem que fazer, principalmente para esses jovens, né? É a propaganda tal dizendo o que a gente tem que comprar. E essa sociedade de consumo que vai pegando essa população, entende? Então, eles não se sentem protagonistas dessa história, né? Então, isso sempre eu ficava com essa pulga atrás da orelha, assim, sabe? Até que ponto, quando a gente, por exemplo, eu dava aula sobre... tinha lá os conteúdos que a gente tinha que dar, porque é a questão dos conteúdos, né? Mais uma vez, o currículo e os conteúdos. E aí, lá pelas tantas, tu tinha que dar aula sobre Império Bizantino. E os alunos lá, brigados, com vários problemas, e tu tinha que dar aula sobre Império Bizantino. Né? E o que tu vai fazer? Tu tem que dar aula sobre o Império Bizantino e o Justiniano. E o que o Justiniano tem a ver com eles? Né? Então, tu pede para os alunos fazerem uma paródia sobre o Justiniano. Então, tem umas coisas assim que até que ponto eles se sentem protagonistas dessa história e qual é o sentido disso, sabe? Porque não é somente do tempo histórico em si, de estar nisso, enfim. Isso é o que me vem à cabeça sempre, essa questão que eu dava para o sexto ano e eles dizerem assim, a história é o que está nos livros, eles não fazem parte dessa história, né? Então, eu sempre penso neles, eu sempre me lembro deles, assim, né? Até que ponto que... E eu sempre me lembro se eles já fazem parte se eles já tomaram as rédeas dessa história, né? E a outra coisa que me veio à cabeça também é um artigo do Henrique Florescano, que é sobre a questão do calendário, né? Como é que se chama? A Conquista da América e a memória, a transformação da memória indígena, tá? Que é sobre a questão da memória indígena em relação à conquista da América, né? Principalmente quando vem
os espanhóis, os europeus, né? E destroem o calendário, né? Destroem os calendários mesoamericanos. Não exatamente destroem, né? Porque a gente sabe que os calendários estão nos museus, né? Mas eles substituem o calendário. Eles simplesmente dizem, ó, esse calendário não existe mais, agora nós temos um novo calendário, que é o calendário cristão, né? Que não é nem o calendário gregoriano, porque o calendário gregoriano começa em 1582, né? Então, o sentido do tempo histórico, né? A gente bem sabe que a história, o tempo histórico, a gente pode moldar, né? Porque o calendário gregoriano, que é o calendário que nós obedecemos, né? Ele é criado em 1582, né? Que eu só sei o dia e a data, dia 4 de outubro de 1582, porque é o dia da morte do meu objeto de estudo, né? Santa Teresa. Aí deu, né? Mas, assim, justamente por causa dessa questão, um erro de cálculo, né? Que nós temos esse calendário cristão aí desde 1582. Mas antes era o calendário juliano, né? E aí vem esses europeus com esse calendário cristão e impõem um novo calendário. E não é somente um calendário, é um novo cosmos, é uma nova forma de ver a vida. É simplesmente tu dizer, olha só, tu não vai mais comemorar esse dia. Tu não vai mais, é simplesmente chegar agora um grupo de extraterrestres para a gente e dizer, tu não vai mais comemorar o Dia das Mães. Agora tu vai comemorar outra coisa. Agora tu não vai comemorar mais o teu dia, o teu aniversário, entendeu? Não existe mais as tuas memórias. Então, a questão da memória é muito mais complexa do que se imagina, né? E isso é o que aconteceu com esses povos originários que estavam na Mesoamérica, com seus calendários, todos muito bem calculados, e que chegam os cristãos e não, agora não é mais esse calendário. Agora vocês têm outras memórias. Vocês vão criar outras memórias. E simplesmente quem sabia, inclusive, fazer a tradução daqueles calendários, muitas vezes foram mortos, que eram sacerdotes, né? Então, tinha toda essa questão, né, de tradução também, né? Como ocorre também em Tawantinsuyo com os quipus, né? Então, nós temos essa questão de memória que vai se desfazendo também. Uhum. Bom, né? Até me divaguei, né? Mas para mim, né? O que é o tempo histórico, né? O que seria a história, o sentido de história para mim, né? Eu pensei muito nos últimos tempos sobre a história e principalmente sobre a minha profissão, né? Sobre a história enquanto profissão, porque a história para mim é uma paixão, obviamente, né? O tempo histórico, claro que é tudo isso que eu já falei, mas a história em si, ela é uma paixão que eu tenho desde os 15 anos que eu me decidi que eu ia ser historiadora, mas assim, nos últimos 2 anos, nos últimos anos da pandemia, né? Eu tenho pensado e repensado muito isso. Não quer dizer que eu tenha querido desistir dessa profissão, né? Mas eu tenho pensado muito em como eu vejo a minha profissão, né? Porque ela é só uma profissão, ela é só o meu ganha-pão mesmo, né? Então, tudo que eu falei até aqui, inclusive, sobre a questão da academia e tal, né, que
a gente conversa muito, né, Evandro, sobre isso, e que me faz pensar cada vez mais que a história, ela é a minha forma de, enfim, de ver a vida, né, inclusive de ganhar pão também, né, porque a gente não é sacerdote, a gente não, né, e isso é importante pontuar, porque muitas vezes o professor é visto como sacerdote, né. Tem um jesuitismo, né, no Brasil, muitas vezes, por trás do professor. Mas a gente também quer um pouco de dinheiro, né, quando a gente quer ser professor. Mas a história é a forma, enfim, que eu gosto de trabalhar, né, a forma que eu permeio, né, a minha profissão, que eu gosto de ver a vida, de trabalhar, mas que é uma das formas, né? Eu tenho outras coisas na minha vida, né? E isso que eu sempre coloco, inclusive, para os meus colegas, e principalmente quando me pressionam para algumas coisas, assim, né? Na academia, inclusive, né? Porque eu acho que, inclusive, eu acho que o papel nosso, né, como historiador, como profissional de história, lá no início eu já tinha falado sobre isso, é não cair nesse produtivismo, né? É justamente a gente, claro, a gente tem que trabalhar, né? Mas a gente não pode viver só disso. A gente não pode viver só de academia, né? O produtivismo é justamente a perda de sentido do trabalho e da história, né? Exatamente. A gente tem outras coisas, a gente tem vida, né? A gente tem... porque se a gente não tem vida, a gente não vive a própria história também, né? Então, eu acho que talvez o sentido da história para mim seja isso. Não é somente ficar no documento, não é somente ficar nos livros, mas viver a própria história. Porque senão, né? Para mim não tem sentido ficar só nisso, entende? Mas isso eu só percebi há pouco tempo atrás, né? Por mais que eu goste de viver, eu sempre gostei de viver, mas, né? Mas, obviamente, eu só percebi há muito pouco tempo atrás, assim, o quanto que eu tenho que me dar conta disso, né? Que existe vida fora da profissão, que a profissão é importante, mas que existe vida fora da profissão para a gente até dar valor mais à nossa profissão. Exatamente. E para viver o tempo histórico, eu achei muito bonito isso que você falou. Para poder, inclusive, viver de fato, para você poder viver a história, o tempo histórico, você precisa de tempo. E aí, se você vive no registro do produtivismo e dessa perda de sentido que só se mede por quantidade. Por linha de lattes, né? Por linha de lattes, isso não é vida. Para mim, não é vida, entende? Esse é um ponto bem importante. A história, para viver o tempo histórico, os trabalhadores e as trabalhadoras, né, precisam de tempo, né? A gente precisa de tempo para isso. E num registro o produtivismo seria o oposto, é a alienação do tempo, né? Você perde a noção de tudo e vive buscando essas linhas do lápis, como você disse, né? Acho que foi uma excelente reflexão para a gente encerrar a nossa conversa. Luciana, foi muito obrigado por ter aceitado. A gente passou, inclusive, um pouquinho do nosso tempo padrão, mas não tem problema, porque foi muito boa a conversa. Quero só frisar, antes de encerrar também, que você mencionou 2 nomes de 2 professores nossos, que vai que alguém ainda não conhece, ou para alguém que não é da área, né? Que Vair Macedo, né? Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Cibele Crossetti de Almeida, também professora ambos do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a Luciana e eu nos formamos, né, Lu?
Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, por essa conversa ótima, e eu espero que a gente possa participar em outras oportunidades de outros projetos semelhantes ou mesmo novos que apareçam por aí, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, Evandro. Desculpa passar um pouco do tempo, eu disse que ia passar do tempo, mas, mas eu que agradeço a oportunidade. Ok, muito obrigado. Então, eu agradeço também a quem nos assistiu e ainda vai nos assistir, porque os vídeos ficam disponíveis, né, nos canais institucionais do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, além do perfil do projeto no Spotify, A História em 60 Minutos. Então, muito obrigado para quem nos acompanhou. Espero que esteja um espaço de trocas também. Os comentários no YouTube são um espaço, inclusive, para a gente continuar essa conversa. E na semana que vem a gente volta com mais uma entrevista. Muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.